Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus ficou de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Amém? Senhor, te agradecemos pelo teu convite enviado pelo teu Espírito Santo ao nosso coração, nos conduzindo, Senhor, à tua presença essa noite. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua mensagem, a receber de ti essa porção de sabedoria, para que a gente aproveite ao máximo, Senhor, de tudo aquilo que tu quer trazer ao nosso coração. Encontre no nosso coração disponibilidade, Senhor, para transbordarmos e levarmos essa palavra para muitos que ainda não te conhecem, mas através de nós receberão, Senhor, a tua mão estendida para serem resgatados numa vida de perdição, mas encontrarão através de nós a tua graça. Que nesse momento seja o teu Espírito Santo conduzindo, Senhor, tudo aqui no que tu preparou para essa noite, e que tudo aconteça conforme a tua vontade, porque cremos que ela é a única boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Amém. Quem estava aqui no domingo e ouviu a mensagem do bispo Fernando, viu que o texto usado pelo bispo foi esse. E é a primeira vez que isso acontece. Eu estava aqui no domingo, vim pelo domingo de manhã e estava novamente no domingo à noite, sentado ali com a minha esposa e ouvindo a mensagem. O Senhor começou a ministrar algo muito poderoso sobre esse tema, e eu senti no coração paz de trazer para vocês. Apesar de ser o mesmo texto no domingo, o Senhor trouxe uma direção totalmente diferente e que vai acrescentar no nosso coração uma porção grandiosa também de conhecimento e sabedoria sobre aquilo que o Senhor fez nessa história e nessa passagem tão importante. Aqui é aquele tema da mulher que estava pronta a ser apedrejada porque foi descoberta numa traição, no adultério. E acontece muita coisa nessa história que muitas vezes nos passa despercebido. Então eu me arrisco a dizer que a mensagem de hoje é muito mais do que falar sobre essa mulher, que era uma mulher que estava vivendo essa situação de adultério, mas é uma mensagem que vem nos trazer muito sobre essa geração que nós estamos vivendo hoje, que aprendeu muito mais a atirar pedras do que a estender as mãos. Vivemos hoje numa geração que se levanta contra todos e contra tudo. Há uma facilidade muito grande de ferirmos as pessoas com aquilo que a gente acha, daquilo que a gente acredita, mediante as nossas criações e aquilo que nós estabelecemos na nossa vida como conduta de vida. E o Senhor espera de nós um comportamento diferente, que a gente se coloque como Cristo, com a mão estendida, perdoando, trazendo para perto aqueles que estão afastados. Não quer dizer que ao trazer para perto eu concorde com aquilo que a pessoa está fazendo, mas trazer para perto eu dou a chance que a pessoa, através da graça do Senhor, descubra o que eu descobri. Muito daquilo que eu achava certo estava errado, e quando encontrei Jesus, conheci a verdade, e a verdade me libertou. O Senhor espera de nós esse entendimento, que nós tenhamos essa facilidade de não atirar pedras, mas estender as mãos. E talvez muita gente comece a pensar: poxa, mas Davi resolveu um problemão com uma pedra. Mas Davi lançou uma pedra para destruir um gigante que estava se levantando contra o exército do Senhor. E ali havia um objetivo para mostrar que, por mais que as dificuldades sejam maiores do que nós, basta uma pedra para que tudo aquilo que se coloque contra o Senhor caia. E eu sempre digo que pedra nada mais é do que um fragmento de rocha, e a rocha é o próprio Senhor Jesus, e o fragmento da rocha é uma pedra, e a pedra nada mais é do que a palavra do Senhor. Então basta uma palavra declarada pelo teu coração, cheio de Cristo, para que tudo aquilo que se levante contra caia, em nome de Jesus. Mas nós não fomos chamados para lançar pedras contra ninguém,
contra o inimigo que se levanta contra no espiritual para atacar com a nossa vida, mas quando declaramos uma palavra do Senhor, aquilo que se levanta contra cai. Mas o Senhor nos chamou para levantar pessoas que estão caídas, para andar num caminho que Ele nos chamou para estar. Eu sempre falo que o Evangelho não é uma corrida de quem chega primeiro, mas é a alegria de quem chega junto. Para onde nós estamos indo, há lugar para todos. Que quando o Senhor disse, eu vou para casa e preparar um lugar para vocês, e quando estiver pronto eu volto para buscar, Ele está preparando uma casa para mim, para você e para todo aquele que crer. Então, meu irmão, se tem um lugar que não vai faltar kitnet para ninguém no céu, então não brigue por terreno de ninguém. O que é teu está guardado, mas o Senhor espera que quando você suba, leve muito mais gente. E essa mensagem traz a nós exatamente isso. Nós estamos vivendo num mundo muito perdido. Pessoas hoje estão vivendo numa rapidez muito grande para julgar e lenta demais para amar. Ninguém tem mais paciência com ninguém, ninguém tem mais um coração inclinado com ninguém, ninguém mais sabe o que é um sentimento de compaixão, que é muito mais do que ter um sentimento de empatia. Empatia é você olhar para alguém, ver aquilo que a pessoa está sentindo e dizer, poxa, que triste. Poxa, se a pessoa pudesse mudar de vida, mudar aquela situação. Pô, eu vim para casa mal porque o irmão falou sobre a vida dele. Pô, aquilo me deixou abalado. Mas você continua vivendo a sua vida. Compaixão é o que Cristo faz. Enquanto Ele não muda a sua vida, Ele continua tentando. O Senhor espera de nós uma compaixão de quando eu acho alguém, encontro alguém com uma necessidade, enquanto aquela necessidade não se resolve, eu não paro de orar, eu não paro de interceder, eu não paro de ajudar, e a minha mão não para de estar estendida, porque enquanto aquele irmão não sair daquela situação, eu não saio daquele lugar, porque a mesma compaixão que eu recebi, eu não tenho nenhum problema em entregar, porque o Senhor nos chamou para transbordar. Então eu não tenho medo de entregar, porque se eu entrego, eu já estou recebendo. Mas onde estão nossos corações? Hoje nós vemos que nós vivemos uma vida muito ligada nas redes sociais, e as redes sociais hoje viraram um tribunal. Se decide quem é bom ou quem não é, quem é relevante ou quem não é, pela votação do povo. E o Senhor espera que nós levamos o que é crivo, e o nosso crivo é a palavra do Senhor, e aquilo que Ele diz que é certo para nós tem que ser. Nós vemos hoje que nós vivemos num mundo onde as conversas entre as pessoas viraram julgamentos. É eu parar de começar a falar com o irmão, e enquanto ele fala da vida dele ou necessidade dele, na minha cabeça começa um julgamento. Tá assim porque também todo enrolado, tá assim porque também não vem num culto direito, tá assim porque não faz o que deve fazer. E eu começo a ouvir e, parecendo preocupado, estou usando o tempo para estar julgando. E o Senhor espera de mim uma clareza ao ponto de eu começar a fazer igual Cristo. Quando eu ouço e vejo alguma coisa desalinhada, deve ligar em mim um start, um botão que vira ao ponto de eu entender. Aí é a deficiência, é nessa área que eu vou orar para que o Senhor possa agir. Mas as conversas viraram julgamentos. Os relacionamentos hoje e as nossas opiniões contra os outros se formaram pedras que nós lançamos para ferir e afastar as pessoas. Mas nós vemos em todo o tempo, em todos os textos, em todos os evangelhos, em toda a Bíblia, desde a criação, que quando Jesus chega, Ele muda ambiente, transforma vidas, transforma situações. E quando nós começamos a observar, nós começamos a ver que naquele momento, todos que estavam ali, naquele ambiente onde aquela mulher estava, olhavam para ela e enxergavam ela uma pecadora. Enxergavam nela só pecado. Mas Cristo Jesus, quando olhava para ela, olhava uma oportunidade gigantesca de transformação. O que você olha quando você vê o seu irmão? O que você olha quando vê seu vizinho? O que você olha quando você vê o seu cunhado? Aí complicou um pouco, né? A sogra? O que você vê? O que você tem enxergado quando olhas para as pessoas? Pecado? Necessidade de afastamento? Ou você vê situações que podem ser transformadas em grande ambiente para a transformação do Senhor? Porque foi assim que aconteceu com você.
O diabo, meu irmão, é aquele que vem para nos trazer e entregar todo o tempo lembranças do passado, querendo nos escravizar num tempo que nós já não estamos mais. Mas quando o Senhor se apresenta, Ele revela a nós um futuro. Quando eu estou com Cristo Jesus, eu me torno uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Mas eu sempre falo, nós não servimos um Deus de doença. O Senhor não vai te dar amnésia, você vai continuar lembrando do teu passado. Mas quando você colocar o teu passado no lugar onde ele deve estar, quando você lembrar, você vai lembrar com alegria, porque você sabe, eu já não estou mais lá, não vivo mais aquilo, não sou mais aquele, porque Cristo Jesus me estendeu a mão e não me lançou uma pedra. Mas onde está o nosso coração? Quando nós olhamos essa mensagem, a gente começa a ver que uma coisa importante que aconteceu é que Jesus não mandou os acusadores daquela mulher embora, tendo o poder para fazer. Não foi isso que Ele fez. O Senhor só gerou neles uma condição para continuarem naquele lugar, fazendo aquilo que acreditavam ser o certo. Se alguém não estiver com pecado. E eles estavam fazendo aquilo que era certo. A lei dizia que a mulher que era pega em adultério poderia ser apedrejada. Então eles estavam seguindo a lei, está tudo certo. Mas aí entra Cristo Jesus com a graça, e a graça nunca veio para eliminar a lei. O Senhor disse, eu não vim para que ela não se cumpra, mas vim para que ela se cumprisse. Só que a lei e a graça sempre andaram juntas. Mas a graça vem de uma maneira onde a lei é feita de uma maneira que não mate ninguém, mas traga vida. E quando nós entendemos isso, a gente começa a ver que o Senhor age de uma maneira onde Ele não tira o direito de ninguém, mas deixa a todos entender que cada um tem seu direito. E quando nós entendemos que o nosso direito é fazer direito, e fazer direito é fazer a vontade do Senhor, a nossa vida muda. Observe algo poderoso nessa palavra. Jesus não disse, vocês estão proibidos de jogar pedra. Ele não proibiu ninguém de fazer nada. Ele simplesmente estabeleceu uma condição impossível para qualquer ser humano. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo? Se vocês acreditam que tem autoridade para condenar alguém, provem primeiro que vocês nunca foram aqueles que foram beneficiados com a minha graça. E aí a coisa muda. Quantos de nós, no nosso meio da igreja, no nosso meio corporativo, na nossa amizade, perdemos tempo condenando muita gente? E talvez vimos muitas coisas realmente que nos escandalizam. Mas para o Senhor não tem diferença de pecado. Pecado é pecado. E você não tem? Quem for santo aqui, me levanta a mão, porque eu vou mandar um WhatsApp para o Senhor dizendo, Senhor, tu subiu e esqueceu de levar um santo. Ficou aqui. Todos nós só chegamos até aqui porque até aqui o Senhor tem nos ajudado com a graça e misericórdia dEle, sempre nos dando chance de fazer melhor do que fizemos ontem. Nós nunca estaremos prontos o suficiente, mas pela graça do Senhor e reconhecendo Ele como o único verdadeiro Salvador, voltaremos para casa. O Senhor vai nos chamar. Mas o Senhor espera de nós uma misericórdia transbordante, porque foi assim que nós recebemos. Quem conhece, meu irmão, a sua própria miséria humana, intelectual, espiritual, não encontra força para acusar ninguém e nem apontar a miséria do outro. Quem conhece as suas necessidades, as suas limitações, não tem coragem para esperar do outro 100% das coisas que deveriam fazer se nós não entregamos esse 100%. Nós não somos perfeitos, então não dá para esperar a perfeição de ninguém. O único perfeito tem nome, é Jesus Cristo, e Ele está no céu, aguardando que cada um de nós volte para casa, não sendo perfeito, mas tendo a oportunidade de fazer o que é errado, escolhemos fazer o que é certo, porque entendemos que essa é a vontade dEle sobre nós. Mas onde está o nosso coração? Quanto mais, meu irmão, perto da cruz alguém vive, menos pedras na mão carrega. Comece a analisar o teu coração. Quantas pedras você anda na mão para querer acusar alguém? E isso diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Porque quanto mais eu chego perto de Jesus,
Menos peso eu quero carregar, porque o Senhor é fardo leve e suave. Então quanto eu mais chego perto dele, as minhas mãos já não querem carregar nada, mas se levantar ao alto dizendo: Senhor, obrigado, eu não mereço, mas recebi de ti a oportunidade de estar aos teus pés. Mas onde está o nosso coração? O Evangelho nunca nos gerou um chamamento para que a gente sirva como promotores de condenação. Chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, quem vai subir? Quem vai ser salvo? Quem é santo? Quem é isso? Ele disse: isso aí não é comigo, é com meu Pai. Eu acho muito engraçado essa situação, porque Jesus, que era o Verbo, o Deus feito em carne, falou que não era com ele, mas o irmão acha que é. Não, é comigo. Jesus não disse que não é com ele, mas eu que digo quem vai e quem não vai. Eu que decido quem é santo e quem não é. O Senhor não nos chamou para ser promotores de condenação, Ele nos chamou para ser servos anunciantes de uma graça que foi entregue na cruz. O que você tem anunciado? A qual pai as pessoas podem reconhecer a tua vida e a tua história? Estava conversando essa semana, ontem, meu plantão aqui, pastor Tom, estava conversando com ele, se metendo na minha ministração, né? E ele estava falando algo que o Senhor entregou para ele, poderoso, sobre uma ministração também muito incrível. E ali ele trouxe algo que encaixa muito com essa palavra, porque diz que quando Davi ganhou a batalha contra o gigante, quando ele volta para Saul, Saul não pergunta de que povo que ele era, quem era esse aí, de onde é que ele veio, pergunta quem era o pai, quem é o pai dele. O mundo está tão contaminado que a paternidade tem se perdido, meu irmão, e a paternidade é importante demais. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer de quem você é filho, e nós somos filhos do Senhor. Você vai fazer e acontecer, e as pessoas vão reconhecer, não é Ele, mas é o Pai que Ele representa. Quem você representa no mundo que você caminha? Quando você chega, as pessoas olham para você e dizem: esse é filho do Senhor. Porque o que ele faz representa Cristo. Não é perfeito, mas aponta para Cristo. Não faz certo todo dia, mas aponta para Cristo. Erra muitas vezes, mas o sorriso e o olhar apontam para Cristo. Mas onde está o nosso coração? Enquanto muitos, meu irmão, se ocupam olhando e falando, gastando energia para falar dos outros, o Senhor está perguntando para nós, todo dia: quem você tem trazido para perto de mim? Chegamos numa vida onde a gente chega na igreja se achando santo. É gente que chega na igreja, eu sou da época que tem alguns irmãos aqui da Quadrangular que vão lembrar, não, a gente ganhava carteirinha de membro, pô, era top. As cores da Quadrangular, bonita, né? Teu irmão lá da Quadrangular, o pastor Onésimo, dava carteirinha, o cara, meu Deus, botava na carteira. Hoje o cara vem para cá, preenche a ficha de membro, meu Deus, estou santo, capeta não aguenta mais comigo. Se acha importante demais, dizendo: não, agora eu faço parte de uma igreja. É o cara que se faz parte de uma elite, eu sou top. É uma sociedade diferenciada a minha agora. E o Senhor te chamou para um estado onde você tem que entender que você já não é mais aquele que você achava, você se torna servo. Você veio para servir. Muitas vezes você vai passar despercebido, mas aquilo que o Senhor vai fazer através da tua vida vai deixar marcas nas pessoas, ao ponto das pessoas reconhecerem: Cristo me encontrou através de alguém. Mas você tem carregado o quê? Graça ou pedra nas mãos? E nisso que fala a mensagem de hoje, eu quero aproveitar e já chamar o tema da mensagem para vocês, que vocês gravem, para que isso fique no coração. Quando as pedras caem, a graça se levanta. Está na hora de a gente se comportar diferente, meu irmão. Está na hora de a gente se comportar como um filho que, ao se comportar, ao agir, ao se mover nessa sociedade, as pessoas, ao olharem, não precisem perguntar quem é o teu pai, porque reconhecem que você representa Cristo Jesus. Nós fomos chamados para fazer algo poderoso. Fomos chamados para ir, e não para levar pessoas para a cruz. Aquele que precisava ir para a cruz já foi.
E foi justamente para que as pessoas não enfrentassem ela. E nós estamos levando gente à condenação todo o tempo. A gente vem no culto de quarta-feira e sai daqui dizendo: meu Deus, eu sou santo. Olha para o vizinho, ó, endemoniado, ó, agente do capeta, ó, Satanás. E o Senhor está mostrando para você situações para que você ore. Não é ele, talvez é o Espírito que age nele, mas o Espírito que age nele não tem poder sobre o Espírito que está em você. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Então pare de lançar pedras e comece a lançar graça. Lançar graça às vezes não é você falar do Evangelho para alguém, mas ser o próprio Evangelho. O teu exemplo de vida é muito mais forte do que uma pedra lançada. Mas como você tem escolhido viver? Aquilo que você faz, aquilo que você entrega para o outro. Meu irmão, de problema nós estamos cheios. Se nós parar para contar um para o outro aqui, até o cavalo da carroça chora. Mas isso é ambiente que o Senhor prepara para nos mostrar a manifestação do poder dele, meu irmão. O Senhor nunca disse: olha, chega perto de mim que vai ser top a vida de vocês. Ele disse: no mundo tereis aflições. Nós vamos passar pelo vale de sombra de morte. Passaremos, mas não viveremos naquele lugar. Mas onde nós estivermos, as pessoas vão reconhecer: só venceu porque Cristo estava ali agindo com liberdade. O Senhor diz que é aquele que está à porta e bate. Se a gente te abrir, Ele entrará e ceará no nosso coração e ali fará morada. Mas a palavra também diz que o inimigo também bate a porta. Porque o Senhor disse, Deus falou para Caim: cuidado, hein? O pecado bate a porta. Ou seja, a porta é a mesma, mas para quem você está abrindo? O Senhor vem para fazer morada e você está abrindo a porta para o inimigo tomar um café da tarde todo dia e contaminar o seu coração e encher o teu coração de pedras, e você acha que aquilo é a arma que você precisa para avançar, não entendendo que a maior arma que você tem já está em você: Espírito Santo de Deus, e a graça do Senhor que vai agir através da tua vida. Tem gente, meu irmão, que está afastada da igreja porque levou pedrada e nunca encontrou dentro da igreja alguém que a abraçasse. E o problema dela nunca foi Cristo, mas quem falava de Cristo. Tem muita gente aí, meu irmão, que conhece a Bíblia do início ao fim, mas conhece a letra e não vive a palavra. Ler a Bíblia como um livro para dizer assim, ó, maratonei, de Gênesis a Apocalipse, li tudo, mas não vive a palavra, aí se torna um livro igual a Branca de Neve. Eu quero ver é você pegar, meu irmão, e talvez você passe uma vida toda e guarde um versículo só no coração, mas ele vai ser algo poderoso, que aquilo ali vai frutificar até o dia que o Senhor te chamar para casa, porque o Senhor é aquele que faz a semente virar planta. Mas o que você tem feito? Enchido o teu jardim de pedras, e ali nada tem crescido, porque você tem impedido. Quando nós olhamos o texto, você vai ver algo incrível que acontece. O texto diz que os velhos saíram primeiro. João faz a questão aqui de registrar algo muito poderoso. Começando pelos mais velhos, foram saindo e os outros foram seguindo e foram indo embora. Isso não é apenas um detalhe, é uma revelação aos nossos corações. Os mais experientes foram primeiros a perceber que não possuíam autoridade para acusar. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos tanto tempo na igreja que estamos cauterizados com o sistema, e aí esperamos que os mais velhos se comportem de uma maneira que a gente acredita que é certo, mas a gente não faz. É claro que ali a palavra fala realmente das pessoas mais velhas, que tinham mais experiências, mas aqui, meu irmão, é algo que o Senhor quer entregar no nosso coração para nós que somos velhos de igreja. Porque às vezes você vai pegar gente de 30 anos, um já está desde os 20 na igreja, hoje o outro está 2, e aquele que está já há 10 anos na igreja espera que aquele de 2 tenha feito muitas coisas. Olha, não está vindo para o culto, está falhando aqui, não quer se envolver, não quer fazer nada, lá no trabalho é assim, no casamento está passando por esse problema. E você que é o mais velho,
Aqui diz que os velhos foram primeiro e após eles irem, os novos acompanharam, porque está em nós a responsabilidade dos mais experientes conduzir aqueles que ainda não sabem ao certo o que fazer, mas vendo você fazer o que é certo, vão te seguir. E o que é mais engraçado é que muitas vezes nós olhamos para esse texto e dizemos assim, pô, que milagre grandioso que ela viveu. Aquela mulher teve uma experiência com o Senhor, foi perdoada e seguiu a vida dela, glória a Deus. Meu irmão, o milagre foi para todos, porque ela saiu com uma orientação do Senhor, vai e não peques mais, e os outros foram embora. Mas sabia que até quem foi embora, quando foi embora, se tornou mais próximo de Jesus? Porque Jesus não estava na presença, estava no coração, e o coração daqueles que foram embora era o entendimento que, cara, eu também estou todo arrebentado, eu vou procurar cuidar da minha vida, porque eu não tenho nem o que acusar os outros, porque eu também tenho que me consertar. E quando nós temos esse entendimento, nós nos aproximamos do Senhor. Eles se afastaram da situação, mas se afastando, se aproximaram da graça. E todos eles foram, porque é isso que a palavra do Senhor nos chama, para o ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. Ela saiu com um grande testemunho, mas aqueles também saíram dali com uma grande experiência com o Senhor. Então, onde o Senhor está, todos aqueles que saem com algum caminho, direcionados por uma mudança que recebem no Senhor, saem produzindo vida. Dentro da igreja não salva ninguém. Aqui você se reúne para receber do Senhor uma palavra, mas Ele espera que você vá. E você indo, você não está se afastando dele, está se aproximando, porque quando você vai lançando sementes que vão produzindo vida. Eu sempre brinco, nós não fomos chamados para ser corretores de imóvel. O Senhor não espera que você fique chamando e olhando quem vai dar certo, quem não vai. Ele só te chamou para ser um semeador. Semeie, vai lançando semente, vai lançando palavra. O Senhor é aquele que faz a obra, o Espírito Santo é aquele que convence. Só não pare de lançar semente, porque o Senhor precisa de matéria-prima que está em você para que o poder dele haja na vida de outros. Então não lance pedras, lance semente. Nós, como mais velhos da igreja, nós temos que voltar a dar exemplo. Precisamos largar as pedras e começar a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para ser, influenciadores de gerações. É você influenciando seu filho. Talvez você está aqui hoje, o seu filho nem está, e você nem sabe onde ele está, e está aqui talvez clamando pelo teu filho, pelo teu esposo que não vem. Eu sei, a minha esposa está aqui, hoje ela me vê aqui ministrando, e eu sempre falo e repito, eu estou aqui por um preço que não fui eu que paguei, foi ela que pagou, porque ela vinha para a igreja, eu nem queria vir, sofreu muito, e hoje ela está aqui, ela sempre fala que ela está nos bastidores, mas eu só estou aqui porque ela pagou um preço que eu não paguei. Talvez você esteja na mesma situação, mas o teu marido vai estar onde ele deve estar se você continuar orando. O teu filho vai estar onde deve estar se você continuar orando. Talvez você ainda não veja, mas o Senhor já está agindo. Eu não sei onde está a tua esposa, eu não sei onde está o teu esposo, eu não sei onde estão os teus filhos, eu não sei onde está a pessoa que você tem orado, mas o Senhor sabe. Se você for fiel, já está protegido em nome de Jesus. Pare de lançar pedra, lance semente. O Senhor quer nos fazer nos movimentar e agir através de nós. Nós precisamos entender. Aquela mulher encontrou um Jesus que não a acusou, mas libertou ela. Imagina aquela mulher, ela estava esperando receber uma pedrada do Senhor. E não digo nem uma pedrada de pedra, mas uma palavra que ia exortá-la e dizer assim: como é que você foi fazer isso? Que vergonha! Que situação que você me colocou agora no meio desse povo. O que eu vou fazer para te ajudar? Se a lei diz que você vai morrer, o que eu vou fazer? Era isso que ela esperava, mas o que ela ouve? Mulher, onde estão teus acusadores? É uma pergunta maravilhosa que o Senhor faz. O Senhor sabia exatamente onde eles estavam, mas Ele queria que ela olhasse ao seu redor para ver que todo mundo tinha ido embora. O que a gente precisa entender quando a gente encontra Jesus é que a gente tem que parar de olhar para quem nos acusa e olhar para quem está nos salvando. Talvez você tenha chegado aqui essa noite cheio de acusação,
E você olha ao redor, é só acusação. E isso é o normal, meu irmão. Nós vivemos um mundo que odeia aquilo que a gente carrega. E talvez você esteja vindo na igreja a primeira vez, não conhece Jesus, nunca ouviu falar, mas é inevitável, você carrega o Espírito Santo de Deus, e você está nesse lugar porque você reconhece aquilo que você carrega, e o mundo sabe que você carrega, e isso vai gerar conflito, acusação. Mas você, quando reconhece aquilo que você carrega, meu irmão, você começa a olhar para Ele e não para as acusações. Você olha para o Senhor e não para as ondas. Você olha para Ele e não para os ventos. Você olha para Ele porque o milagre está nele. Pedro foi chamado para caminhar sobre as águas, mas quando parou de olhar para Jesus e olhou para os ventos e para a água e para aquele rebuliço que estava acontecendo, começou a afundar. O que fez ele afundar? Jesus desistiu do milagre. Senhor, és tu ou é um fantasma? Se for tu, manda eu ir. Aí ele disse, então venha. Aí no caminho Jesus desistiu, deixou ele afundando. Não, Jesus deu uma ordem, era só ele continuar fazendo aquilo que o Senhor determinou, mas no meio do caminho começou a sentir medo e afundou. O que falta para nós é uma fé consistente. Onde a gente está para chegar onde Jesus nos chamou, meu irmão, nós vamos passar por ventania. Nós vamos passar por ventos fortes, uma tempestade, um mar que não para e parece que o barco vai afundar. Mas se eu reconheço a voz daquele que me chamou, eu creio que se ele me chamou, ele vai fazer eu chegar. Mas talvez os ventos não parem, as ondas continuem fortes, mas para mostrar que nada é capaz de mudar aquilo que o Senhor determinou sobre a tua vida. Se Ele disse que você vai chegar, você vai chegar. Mas para você não afundar, é a noite de você jogar as pedras para fora desse bolso aí. Chega de andar com pedra para acusar os outros. O Senhor está chamando para que a gente olhe para Ele. Aquela mulher encontrou com Cristo que não negou o pecado dela, mas também não anulou sobre a vida dela uma misericórdia. Ao contrário, derramou sobre ela uma misericórdia, uma graça. Jesus não disse para ela assim, ó, você não pecou. Não, ela realmente tinha feito algo errado. Mas ele disse, eu também não te condeno. Era o Senhor dizendo assim, ó, eles poderiam te condenar, está na lei. Eu poderia te colocar no inferno, porque tem poder para isso. Mas ele disse, se eles não te condenam, imagina eu, que te amo mais do que todos. Está na hora de nós entendermos que nós servimos um Deus que não é condenador. Ele veio para nos trazer vida. O Senhor não está aqui para te condenar, mas está para entregar a você vida, e vida em abundância. Não há condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que creem em Cristo Jesus. Você crê em Cristo Jesus? Então não há mais condenação sobre a tua vida. Há uma necessidade de você buscar ser melhor todos os dias, porque erramos. O que o Senhor espera de nós é que onde você errou e reconheceu o erro através da palavra que trouxe você a verdade, é você não errar novamente. Posso cair em outro lugar, mas ali o inimigo não me pega mais. Quando o Senhor entra naquela causa, tudo aquilo que se levanta contra nós, meu irmão, perde força. Quando nós oramos e entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele compra a nossa causa. E causa comprada por Senhor é causa paga. Ninguém tem poder contra o nosso Deus. Mas o que nós estamos buscando no Senhor? Entendimento de onde eu lanço a pedra? Ou jogo aos pés dele dizendo, Senhor, isso não é ferramenta que tu me deu. Derrama sobre mim graça para que eu possa entregar para todos aquilo que eu já recebi de ti, Senhor. Onde é que está o nosso entendimento? E ele fala, vá e não peques mais. O que o Senhor termina dizendo? Ele não fala assim, ó, fica aqui reclamando da injustiça. Fica aí chorando, se lamentando daquilo que você está passando. Ele muito menos falou assim, ó, passa o resto da vida lembrando aí dessas pedras aí que estavam prontas para te matar. Muitas vezes deixamos de viver a grandiosidade do Senhor porque ficamos lamentando das coisas que o Senhor já disse que nós já não tem poder sobre a nossa vida. É o ó vida, ó azar. É o crente Gabriela. Eu sempre brinco com essa situação. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, ó vida, ó azar.
Tem coisas que nós precisamos fazer. Eu sempre digo, nós somos filhos de um Deus do impossível. O impossível só começa quando o possível acaba. Noé foi livre de um dilúvio. Quem é que podia fazer isso? Só Deus. Mas quem teve que construir a arca? Noé. 100 anos construindo uma arca no lugar onde não chovia. E todo mundo falando e tirando onda. Olha, eu todo Noé construindo isso aí, não vai dar nada, rapaz. Nunca choveu aqui. É igual o pessoal dizendo que não vai ter o aninho. Nem vai ter, rapaz. Olha. Pessoal de Itajaí, olha, tá tolo, não vai dar nada isso aí. Fez o que ninguém acreditava necessário, mas bastou uma palavra do Senhor e ele foi até o fim. E quando todos acharam que não ia dar nada, ele foi o único que sobreviveu. Ele teve que fazer o possível. Lázaro foi ressuscitado, mas o Senhor disse: tirem a pedra. Quando chega nessas situações que o Senhor faz essas coisas, eu fico pensando assim, o Senhor é um cara muito divertido. Por isso que eu digo, eu me atrevo a dizer que eu sou igual ao Senhor. O Senhor é meio engraçado às vezes, porque podendo dizer assim, né? Sai pedra. Faz assim, a pedra desaparece. Ele manda o pessoal empurrar a pedra ainda. Tudo aquilo que a gente faz, por mais que é difícil, crendo no Senhor, é a nossa prova de fé. Eles só retiraram a pedra porque creram que aquele que estava mandando tirar ia fazer um milagre. A única pedra que você tem que botar a mão, meu irmão, é aquela do engano que você tem colocado no seu coração, que você não é capaz, que você não pode, que você não foi chamado, que você não é pertencente, que você não é filho. Tira essa pedra, porque aquilo que está morto em você, o Senhor vai trazer a vida. Nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor no final disse para ela assim, vá. Tudo com o Senhor existe movimento, existe futuro, existe propósito. O Senhor não quer ninguém parado, se lamentando. O Senhor não quer nem você parado, dizendo, olha só, Jesus fez um milagre na minha vida, eita glória. O Senhor não quer que você fique a vida toda testemunhando algo que você viveu com o Senhor. Viva aquilo que Ele testemunhou, porque outras coisas você vai viver. O Senhor te chamou para ser uma vitrine viva de um evangelho real e verdadeiro que Ele faz através da tua vida. Mas vá, se movimente, enfrente os problemas. Talvez você saia desse culto agora, meu Deus, eita glória, sair vazando do olho, bênção. Aí pega o carro no estacionamento e já começa a pensar, amanhã aquele endemoniado do patrão, deixa eu pegar um atestado. Aí já vai no médico no final, consegue um atestado para mim? Aí vai para casa já pensando, vou voltar para casa agora, o meu marido já deve estar bêbado, aquilo ali não aguento mais, o meu filho não sei o que, e começa a pensar nos problemas. Meu irmão, quando tu lembrar dos problemas, você lembra, há um Deus sobre todas as coisas. Quando você lembra dos problemas, é o Senhor dizendo assim, está lembrando? Lembra que você é dependente de mim, sendo dependente de mim, entregando a tua vida, todas as coisas eu vou acrescentar para que o meu poder se manifeste sobre a tua vida. Com o Senhor nós não teremos tudo, mas teremos uma paz que excede todo o entendimento. Então vá. O Senhor não quer gente presa no trauma não, meu irmão. Eu já tive um monte de coisa também. Contar para vocês aqui, vocês vão dizer, não, o pastor ri demais, então ele finge muito bem. Não, eu aprendi, tem duas coisas a fazer, ou eu fico chorando dos problemas que eu tive, ou eu começo a crer na vida nova que o Senhor está me dando. Muitos até vencem as acusações, mas ficam presos no passado. E o Senhor diz assim, levanta, vai, segue. Não deixa o passado definir o teu destino. Foi assim com Paulo. Paulo teve um encontro com o Senhor. Paulo é aquele que se levantava para acusava, falava mal daqueles que pregavam o evangelho. O acusador virou aquele que começou a proclamar por um encontro. Ele prendia os cristãos e se levantou como aquele que começou a plantar igreja com um encontro. Aquele que carregava cartas de morte, decretava morte de alguém, começou a escrever cartas de vida. Só vê a Bíblia, cartas e cartas de Paulo entregando o evangelho de vida. Paulo era aquele que dentro da cadeia escrevia carta
para o povo de Éfeso, dizendo parabéns por tudo aquilo que vocês estão fazendo, pela fé, pela consistência, dentro da cadeia preso. Você dentro de casa, lembrando teus problemas, tu não consegue ser simpática com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos. Ele preso escrevia carta dizendo parabéns, vocês estão fazendo aquilo que deveriam fazer, o evangelho está fluindo em vocês. E nós, com os pequenos problemas que nós temos, paralisamos e pedimos: Senhor, onde tu estás? E o Senhor está dizendo: eu estou em você. Nada disso é capaz de te deter. O que está te impedindo de avançar é o medo que eu não te dei. O Senhor não nos deu espírito de medo. Então levanta e vá. O Senhor determinou para você algo, então faça. Há um chamado, há um propósito sobre a tua vida, então levante e vá. Não importa que nós viemos a cair, mas quando se levantar, continue caminhando pelo mesmo lugar. Talvez nós vamos chegar cheio de marcas, mas nenhuma delas vai estar sangrando, porque são feridas sanadas pelo Senhor. Serão marcas de tudo aquilo que nós passamos e vencemos no nome poderoso de Jesus. E talvez, meu irmão, estamos nessa noite aqui, nessa situação. Quantos de nós aqui talvez não chegou aqui exatamente como essa mulher, achando que Deus esperou essa oportunidade para te condenar? É como se o Senhor fosse aquele desenho animado, sabe? É o Senhor ali sobre o altar olhando o irmão chegando. É agora. Chegamos na igreja pensando: eu até vou, mas tomara que o Senhor não me veja, porque se ele tocar no assunto, vem para a igreja com medo daquele pastor que diz assim: eis que te digo. Eu só tenho uma coisa para te dizer: o Senhor que me colocou aqui é o mesmo que te trouxe para esse lugar. Aquele que tem feito um milagre na minha vida, e olha que ele tem gastado milagre comigo, é o mesmo que vai fazer sobre você. O Senhor não nos chamou para condenação, Ele nos chamou para salvação. Então qual é o teu problema? Vá, tome essa decisão. O Senhor está dizendo: eu não vim aqui para destruir você, eu vim para transformar você. A gente vê na história, estavam todos de pé, com a pedra na mão, pronta para matar aquela mulher, e a mulher deitada, ajoelhada, numa situação de morte. E aí o Senhor chega, começa a fazer as coisas, começa a ministrar, as coisas começam a acontecer, e as coisas mudam. Aqueles que estavam prontos para acusar se tornam tão pecadores como ela, que saem dali reconhecendo que são necessários e vivem com a necessidade de viver a graça do Senhor. Eu não sei aquilo que tem se levantado contra a sua vida lá fora, meu irmão, mas o Senhor te levantou para ficar de pé, sem medo de quando chegar na frente do Senhor, você vai encontrar um Deus que vai transformar a tua vida e não vai te acusar. É o Senhor dizendo para você aqui hoje, dizendo: cadê os que te acusam? Eu não vou te acusar, eu te perdoei. Vai e não peques mais. Ser livre, meu irmão, é sair desse lugar onde você tem se colocado com o engano do coração. Sair livre desse lugar, restaurado e com uma missão grandiosa do Senhor: ir, pregue o evangelho a todas as pessoas. Como é que você vai pregar que Jesus restaura, se você nunca vai perder nada? Como é que você vai pregar que Jesus cura, se você nunca vai passar por uma necessidade de receber uma cura? E às vezes a cura não é nem física, é espiritual. Hoje a maior doença é mental, não é nem física. A nossa mente nos engana, e o Senhor está nos trazendo para viver uma vida que a gente vença o engano. Então o Senhor está te chamando para você vir para um tempo de ir, avançar. Vai fazer aquilo que eu te pedi para fazer, prega o evangelho. É o Senhor te chamando para dizer assim: viva o evangelho e anuncie a graça que um dia te encontrou. É essa noite, meu irmão. Se você tem enfrentado uma situação de acusação, e talvez a acusação não seja nem de outro, é de você mesmo. Às vezes nós somos críticos demais, buscamos uma perfeição que não encontraremos em nós, somos imperfeitos. E talvez você tenha se acusado esse tempo todo: eu vou, mas não me encaixo, não é para mim. Não, é para você. Se você chegou aqui, é para você. O Senhor está aqui hoje
escrevendo a tua nova história e esperando você se levantar como alguém que pode ser usado. Então se coloque à disposição essa noite para ser usado pelo Senhor, e vá e prega o Evangelho. Se sinta pertencente. Se você chegou aqui acusado, se acusando, você chegou num ambiente onde o Senhor vai curar você. E se você quer nessa palavra, eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus.